Mentira 2. Você só deve fazer questões depois de estudar tudo. Lembra do processinho de manada lá? Vídeo aula ou aula. Depois você lê um pouquinho de um conteúdo que não seja a lei seca, né? Porque senão é chato e o aluno sai. Aí não fica lá na vitalícia, né? Não vai fazer a assinatura de novo. Depois, no final, se der tempo, a gente faz umas questõezinhas, mas só para validar o seu conhecimento tópico por tópico, né? Isso aqui não funciona, gente. Não funciona, pode funcionar para a provinha lá da faculdade, que você precisava tirar 6. A verdade é essa, você deve usar as questões reais para encontrar a lei de Pareto, que é a famosa regra 80-20, e aprender e revisar os conteúdos mais cobrados. Concurso é sobre isso, é sobre estudar com questões com técnica. Presta atenção, cara, ó. Primeiro, o que você vai estudar? Vamos se organizar? Vamos pensar aqui na organização para o TRT? Para o principal cargo técnico, quem não é formado em Direito vai seguir com esse conteúdo. Aqui tem todas as matérias, eu fiz de um jeito ainda que ela, em termos gráficos aqui, né, fica proporcional. Quanto maior a matéria, maior a porcentagem, e a porcentagem é esse númerozinho que está do lado. Português 11%, matemática, raciocínio lógico, matemático 6%, informática 6%, legislação 6%, direitos humanos 6%, constitucional, administrativo, administração pública, direito do trabalho, direito processual do trabalho. Tá vendo? Conteúdo simples até. Veio o padrão, gente, para técnico, inclusive isso aqui é muito bom, porque você vai aproveitar, tirando legislação, você aproveita praticamente todo o conteúdo nos próximos concursos. Então você está entrando em um mundo muito legal, com sempre muitas oportunidades. E agora, gente, eu vou mostrar para você o cronograma ideal. É o momento de você tirar um print, porque o ideal, tá vendo? Ó, que tem a porcentagem aqui de cada matéria, você tem que estudar de forma proporcional, principalmente nessa reta final. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas têm medo de raciocínio lógico matemático. Quem aí tem medo? Escreve aqui, ó, medo. Você tem medo de matemática? Você odeia matemática? Normalmente quem vai para o tribunal não gosta de matemática. Você tem medo disso? Assim, presta atenção, cara. O que eu falei? Raciocínio lógico-matemático corresponde a 6% do total da prova. Sinceramente, dane-se o raciocínio lógico-matemático se você consegue se garantir no restante. Na reta final você tem que pensar desse jeito. E eu tenho certeza que muitos aqui têm dois dias de aula com um professor de raciocínio lógico-matemático numa reta final para esse concurso. Que burrice! Pelo amor de Deus. Me perdoe pela palavra, mas é burrice. Não faz sentido. E o cursinho faz isso para você. E você depois reclama de que não tem resultado. Olha o que você está fazendo por falta de informação. Então você tem que entender isso. Você tem que ter um cronograma que seja proporcional. E o cronograma está na tela para vocês agora. Pode tirar o print. Tá vendo? Eu peguei todas as matérias, fiz um cronograma aqui ó, de 4 horas diárias. Um concurso como esse, gente, merece 4 horas diárias. Quantas horas você estuda por dia? Se for menos de 3, você não tem prioridade no concurso. Sinceramente, você não merece ser aprovado. Você não entendeu a oportunidade. Você não consegue abrir mão de nada em 100 dias para passar no concurso. 4 horas é o grande padrão que eu vejo aqui de pessoas que têm resultado. Claro, se você for do pai do Cris, com 4 empregos, com 6 filhos, vamos fazer o melhor que você pode com o que você tem. Com 2 horinhas aqui, seguindo esse passo a passo, você passa na frente do concurseiro Netflix que fala que estuda 12. Tá bom? Então entenda. Tente fazer aqui, ó, 3 horas pelo menos, você mostra que tem comprometimento. 4 horas é a carga horária ideal, lembrando que tem redação, tá? E no final eu vou mostrar como que você vai virar uma metralhadora de redação e coloquei até um tempinho para você revisar dificuldades. Então tá tudo proporcional para você, para técnico. Para analista, gente, muito parecido no final das contas, só que para analista, para formados em direito, é claro que a gente tem mais conteúdo de direito, principalmente matérias básicas, tá vendo? Essa primeira linha, igualzinho, e aí a gente vai ter ó, civil e processo civil na prática de conteúdo diferente, mas é um conteúdo muito agradável para quem é formado em direito. Muito melhor do que MPU, do que TRF. TRT é um conteúdo talvez mais fácil dos tribunais federais, eu acho que é o mais fácil. E aqui está o cronograma para vocês também, lembrando que nesse caso a gente tem estudo de caso, tá bom? Então é uma discursiva que vai aplicar ali os conhecimentos específicos de direito, o que é muito bom, na verdade, para a galera formada em direito. E agora eu quero saber, cara, você tem pressa? Você quer passar de primeira? Então digite TRT aqui. Para quem tem pressa, eu vou ensinar o meu plano de emergência, tá? Você vai ter que se arriscar para passar no TRT, gente. Só que, tá vendo essa imagem aqui? Lembra que eu falei que eu estudava no transporte público e tal? Eu me arrisquei, só que você não vai se arriscar tanto, porque eu já validei isso daqui, né? Eu passei em 10 concursos, sem nunca fazer cursinho. Hoje ajudei já um monte de gente a passar aqui, inclusive no primeiro TRT, um monte de gente aqui passou de primeira no TRT com a gente também. E eu vou ensinar o mesmo plano que eu sempre utilizei. Estudando, sem videoaula, foge de videoaula. Concurseiro competitivo foge de videoaula ainda mais nesse momento. Você vai centralizar os seus esforços nas questões e em um material sem desperdício. E eu posso falar para vocês que eu tenho poderes, sabia? Eu consigo fechar meu zoinho aqui, ó, os 2 zoinhos, né? Aí eu faço assim, ó, e eu vejo coisas, cara. Sério. Eu vejo as questões. Eu consigo, ó, olha, e quero saber se você acredita em mim. Digite 1 se você acredita. Eu consigo prever 80% do que vai cair na prova do próximo TRT Rio de Janeiro, do TRT São Paulo e de todas essas provas. Eu sonho com as coisas, sabia?
Sério, eu consigo saber 80% das questões ali, os temas dessas questões. Você acredita em mim? Que eu tenho esses poderes? Você lê mão, tarô? Você acredita? Sim ou não? Pode escrever aí, gente. Eu preciso da participação de vocês, tá bom? Não quero que seja um monólogo. Ó, alguém tá aqui, ó, pô, tô bem, hein? Acho que eu tô passando confiança. Porque tem gente que acredita. Gente, eu não tenho poderes, mas eu consigo adivinhar. Porque eu tenho isso daqui, ó, técnica, ciência, estatística, lei de Pareto. Se você não conhece a lei de Pareto, é isso daqui, gente, ó. A regra 80-20. Isso daqui, gente, é uma regra da administração que nós percebemos em todos os campos do conhecimento humano, blá, 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 chato pra caramba. Eu vou dizer o que importa, na verdade, para você concurseiro. Significa que, se você entender aquilo que é mais recorrente nesse tipo de concurso, da área de tribunais trabalhistas, da banca FCC, se você dominar esses conceitos, se você repetir muitas vezes esse conteúdo, que é o historicamente mais cobrado pelos órgãos tribunais trabalhistas e pelas bancas, você com 20% do conteúdo, você acerta 80% das questões. Ponto final. Então é isso, você tem que deixar as questões, só que você tem que ser assertivo nas questões. Você tem que seguir com os filtros perfeitos que eu libero para vocês, inclusive, lá dentro do curso. Você fazendo as melhores questões na ordem em que elas vêm, automaticamente você vai se alinhar ao conteúdo que é historicamente mais cobrado. E como que você faz isso? Estudando pelas questões, fazendo o que está aqui na tela, gente, brincando. Você vai gamificar os seus estudos. Inclusive, quem tem problema aqui fala, nossa, eu não consigo estudar 2 horas. Porque você não brinca, porque você não gamifica seus estudos. Quando você fizer isso, você consegue aumentar sua carga horária. Você vai brincar de engenharia reversa. Você brinca de detetive primeiro, você faz a questão e encontra os erros da questão. Basicamente é isso que você faz quando faz uma questão de concurso, certo? Você vai brincar, identificar os erros das questões de cada alternativa e não só achar a correta, mas você vai transformar tudo que está errado em certo. Você vai fazer engenharia reversa, que é isso, você encontrar o defeito e arrumar. Então você vai fazer essa brincadeira e fazendo essa brincadeira com as melhores questões, se você colocar volume nos estudos, você vai dominar e você vai rapidinho chegar a 80% de acertos. E você vai passar de 80%, porque ó, presta atenção, para deixar isso aqui muito claro para vocês, eu vou mostrar com dados. Só em português, se você entrar agora em um site de questões, nós temos mais de 100 tópicos. Você tem noção disso? É muito conteúdo. Só que, presta atenção nessa lógica, eu fiz um levantamento com 150 mil questões, cara. 150 mil questões e eu descobri um padrão. Só que uma coisa antes, ó. Quando um professor de português, o dono do cursinho, descobre isso daqui, ele tem uma ideia mirabolante. Ele fala assim, cara, vou fazer um curso completaço de 200 horas, 2 horas para cada tópico aqui. O aluno vai ter muito conteúdo, vou colocar um professor piadista que ele vai gostar, né? Perfil de influencer, que é tudo que eles querem hoje. Só que, se esse cara tá fazendo isso para você, sinceramente, ele tá te matando. Ele tá acabando com você. Ou ele não sabe o que é ser um concurseiro competitivo, que não dá para você estudar um conteúdo desse tamanho, sem contar os materiais escritos, coisas mais que eles vão colocar tudo mais, não dá. Ou, na verdade, ele está te enganando, porque isso daqui vende o que parece ser uma facilidade, só que cria uma dificuldade. Isso daqui não faz sentido para o concurseiro competitivo por causa disso, gente. Eu fiz um levantamento com todas as 150 mil questões anteriores que nós temos de português e 86% dessas questões estão em 5 tópicos. Então, você tem que mergulhar, na verdade, nesses 5 tópicos e você não pode mais errar questões desses 5 tópicos. Se você fizer isso, você garante 86% de acerto. Alguém aqui faz 86% de acertos nesse tipo de concurso da FCC? Não, porque você não brinca o suficiente com questões. E, na verdade, gente, isso daqui acontece em todas as matérias. Ó, em direito administrativo, por exemplo, nós temos mais 50 tópicos. Então, presta atenção, fiz um levantamento com todas as questões anteriores e sempre tem que ser um levantamento bem específico, tá? Para você acertar isso. Você tem que usar bem os filtros. Então, quando eu fiz esse levantamento, aqui em Direito Administrativo, eu fiz só de questões de concursos de tribunais e ministérios públicos para servidores. Mais de 50 tópicos, né? 78%, ou seja, na prática 80%, de Direito Administrativo você encontra em 5 tópicos. Então, na prática, ó, se você dominar 10% do conteúdo que é historicamente mais cobrado, você garante aqui na prática 80%. Só que quando você pensa em concurso, cara, se você tiver constância, você vai além. Você vai bater 90%, porque presta atenção, tá vendo aqui, ó? Imagine, eu tenho 2 colunas aqui, conteúdo de estudo, que é o que eu tenho que estudar, e a minha nota. Quando você fica mergulhando na lei de Pareto, quando você brinca com as questões e fica chato nisso, você fica repetindo o estudo disso, você fica muito bom nesse 20%, que é um pedacinho do conteúdo, muito mais fácil você dominar isso do que dominar tudo, certo? E aí você garante uma nota de 80%, lei de Pareto estatística pura, certo?
Você garantiu 80%. Só que, imagine que você faça milhares de questões de todas as matérias. Naturalmente, você vai pegar um pouquinho daquele conteúdo que é historicamente não tão cobrado, aquilo que é a exceção. Se você acertar metadinha do resto aqui, cara, se você acertar metadinha, gente, fica mediano. Mas metadinha, você acerta mais 10% aqui, né? 80 mais 10, 90. 90%, gente. 90% é a nota que você precisa para passar e ser nomeado nesse tipo de concurso. E você consegue isso daqui com técnica, literalmente brincando. Inclusive hoje a gente faz isso com você passo a passo, dentro dos cursos da Aprovação Ágil. Deu para você entender? Se deu para você entender, digite aqui, ó, TRT. Se ficou claro para você, que eu quero saber se você entendeu essa lógica. Isso aqui é o fundamento do estudo. Você vai ter que girar o seu estudo em torno das questões. Só que agora eu vou fazer algo ainda mais prático, gente. Ó, a Elite Army aqui já colocou, ó, TRT, que bom que vocês estão entendendo. Só que agora eu acho que eu vou fazer a demonstração mais prática para você de como que eu estudaria para passar nesse concurso aqui, ó, com uma certa tranquilidade até e com muita confiança. Nesse momento, principalmente para técnico, cara, em praticamente todas as matérias, você consegue seguir esse planejamento que está na sua tela, que é um planejamento mais equilibrado. A gente tem 100 dias para essa prova. Se você tiver 4 horas, dá para fazer isso daqui tranquilamente. Mais de 3, 4 horas é lindo para fazer. Você vai seguir um planejamento yin yang na prática, mais equilibrado. Metade do seu tempo com material enxuto, metade do tempo com questões de engenharia reversa. Isso daqui nas matérias de direito e administração, tá? Português, matemática e informática, você vai estudar só por questões. Isso daqui é da metodologia da aprovação ágil, porque nessas matérias o conteúdo é sem controle, é muito conteúdo e a gente tem muitas e muitas questões. Tem um padrão muito claro, então ali só por questões. Nas matérias de direito, matérias específicas que tem ali peso 2 e tal, tudo mais, isso daqui você sempre tem que levar em consideração e aquele cronograma já está considerando isso, tá? Nessas matérias que você tem um material, você tem que seguir do jeito mais equilibrado. Material enxuto, mais questões. Ou seja, eu vou estudar aqui hoje, no meu cronograma, 2 horas de direito constitucional. Na primeira hora, eu vou estudar 4 horas, 2 horas de estudo com o meu material, então eu vou estudar só com material, 2 horas só com questões nessa matéria. Deu para você entender? E agora eu vou mostrar como que você faz isso daqui e como esse é o estudo mais completo que existe, é muito simples e ninguém fala sobre isso e eu vou te mostrar isso aqui com esse livrinho. Presta atenção, ó. Imagine que esse daqui é o meu material enxuto para o TRT de Direito Constitucional. Ele está focado aqui no perfil da prova. O perfil dessa prova, gente, é de legislação, texto puro da lei seca, tá bom? Da Constituição, mais súmulas vinculantes e algumas decisões ali paradigmáticas do STF, tudo mais, coisinha simples, porque é o tipo de coisa que eles pedem nesse concurso. E eu tenho aqui, ó, só para a gente arredondar, tá? Ele tem 100 páginas e 100 artigos, do artigo 1 até o artigo 100, só para ficar redondinha a conta, tá bom? E ao mesmo tempo, eu tenho esse material, que ele tem ali as minhas anotações, né? Tem códigos mnemônicos, alguns significados de palavras ali que você às vezes não conhece, que é o que a gente tem no material enxuto, que é bem completinho. E aqui, ó, eu tenho 1000 questões perfeitas, muito parecidas com o que eu vou enfrentar, de TRTs, de TRFs, em constitucional é muito parecido, 1000 questões que eu consigo aproveitar muito bem. Então são esses os dados. Deu para você entender? E eu tenho aqui, ó, 4 horas para estudar em toda quinta-feira esse conteúdo. Nas primeiras 2 horas, gente, o que eu vou fazer? Vou fazer o estudo que todo mundo aqui provavelmente já fez. Você começa da página 1 e vai estudando até onde você conseguir. Como interpretação de texto, você viu alguma palavra que você não conhece, você vai parar, você vai pesquisar, você vai colocar uma anotação. Se você tiver alguma dúvida ali, você pode fazer alguma questãozinha sobre aquele tema para ter uma visão melhor. Isso daqui já é uma dica mais avançada que vai te ajudar demais. E você vai aqui, vamos dizer que nessas 2 horas você conseguiu chegar no artigo 20, beleza? Você chegou no artigo 20. Depois você vai estudar por questões. Na outra semana, que o nosso cronograma é semanal, na quinta-feira você vai começar de novo do artigo 20 e vai até o artigo 40. Você vai até terminar o seu material. Quando você terminar o material, artigo 100, você volta para o começo e começa a repetir. Quando você repetir, você vai ter mais velocidade, porque você já conhece algumas palavras, você já marcou algumas coisas, você tem mais velocidade. Todo mundo faz esse estudo, né? Todo mundo faz esse estudo, certo? Posso falar? Esse estudo aqui sozinho é o estudo mais burro que existe. Não faz sentido. Você não passa num concurso porque você fica estudando assim. Isso daqui sozinho não faz sentido. Isso daqui tem um ponto legal, que é a confiança, porque você fica com aquela pegada. Pô, escutei o edital, sabe? Eu vi tudo, eu estou preparado. Não é algo tão relevante assim no final das contas para esse tipo de concurso. E também tem uma coisa legal, porque se a banca pegar você no contrapé, se ela cobrar um conteúdo ali que não é tão historicamente cobrado, você viu, querendo ou não. Únicos pontos positivos. Fazendo só isso daqui, gente, você está estudando fofo. Vendo vídeo aula também nessa sequência, estudo fofo, por isso que você nunca tem resultado.
Só que a gente vai fazer um estudo muito mais lógico no segundo bloco, para complementar isso, e aqui que a transformação acontece. Inclusive, quem tem pouco tempo de estudo, tem 2 horas de estudo só por dia, faz só esse bloco que eu vou te mostrar, porque a gente tem milhares de questões, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou estudar pelas melhores questões e vou deixar as questões guiarem meu estudo. Então eu vou fazer daqui das questões mais recentes para as mais antigas. Aí a questão que eu olho lá mais recente, ela me joga no artigo 37 da Constituição, mais ou menos aqui no meio, né? Aí eu não sei a questão, eu faço a engenharia reversa, que é encontrar o erro, transformar o errado em certo. Se eu não sei aquele conteúdo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu material, no artigo 37, vou estudar, vou destrinchar a questão, vou estar com o meu material do lado, vou estudar aquela questão. Beleza? Você fez isso aqui no artigo 37, você aprendeu o conteúdo pela questão. Olha que divertido, muito mais legal, né, do que ficar estudando material de forma hipnótica. Você fez um quebra-cabeça ali na prática, beleza? Depois da segunda questão, te joga lá no artigo 5º, lá no comecinho. Aí você vai lá no comecinho, estuda o conteúdo, faz a mesma coisa. Não conhece? Tá perdido ali na questão? Você vai estudar e vai fazer. Depois, a terceira questão te joga lá no artigo 100, finalzinho. Aí beleza, você faz a mesma coisa. Aí a quarta questão, de novo no artigo 100. Aí você vai lá, parte do Poder Judiciário, né? Você vê assim, tá? Você vai e faz a questão. Aí a quinta questão, de novo do Poder Judiciário. Aí você vai e faz, mas você fala assim, Gustavo, mas eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Não faz sentido isso aqui. Pô, fiz 5 questões. 3 são do Poder Judiciário, não estou estudando errado? Não, você está estudando certo, do melhor jeito. Por quê? Deixa eu explicar para você. Ó. Eu fiz o levantamento também, a gente tem isso daqui dentro do curso lá, as questões mastigadas em números. A gente fez um levantamento com todas as questões anteriores de constitucional para tribunais e para Ministério Público. 37% de todas as questões são desse bloco aqui, ó, representado pelo artigo 100 do Poder Judiciário. Ou seja, 37% da sua próxima prova provavelmente vai ter cobrança disso. Então, se você fizer 1000 questões, a tendência é que você repita o estudo desse bloco do artigo 100 370 vezes. E você nunca mais vai errar esse conteúdo, você garantiu mais de 1/3 da prova só com isso. E, sinceramente, gente, aqui, ó, esse bloco do artigo 100, ele é assim, ó, centenas de vezes mais relevante do que o artigo 1º. Então, quando você estuda de forma linear, você presume que o artigo 1º tem a mesma relevância do artigo 100. E não é assim que funciona no mundo real. Quando você estuda só pelas questões, o que acontece? Você gasta energia de forma proporcional. Depois de fazer 1000 questões, gente, você na prática quebrou um bloquinho do artigo 100, quebrou o bloquinho do artigo 37, do artigo 5º, você quebrou todos os bloquinhos, você viu todo o conteúdo da Constituição de forma muito mais dinâmica, que vai fazer você memorizar muito mais o conteúdo, porque a questão faz isso, e na prática você viu o conteúdo várias vezes, só que de forma proporcional, gastando energia naquilo que é relevante. Deu para você entender essa lógica? Se você fizer isso, você passa. Se você entendeu, digite TRT, e você percebeu aqui, ó, cadê a videoaula? Meu sonho é que você veja esse vídeo que eu estou fazendo aqui e nunca mais dependa de um professor para começar a estudar. Você não precisa de muleta. Você precisa treinar, praticar. Sua prova vai ser escrita, filho de Deus. Então adapte seu conteúdo escrito, ponto final. Porque muitos que ficam estudando fofo, só com videoaula, o que acontece? Essas pessoas não conseguem nem terminar a prova. O enunciado está muito grande, não estou entendendo. É lógico que você não pratica. Você está beirando o analfabetismo funcional, às vezes, porque você não lê. É um jogo, gente. É adaptação para o sistema da prova. Então digite TRT se você entendeu e deixa sua curtida aqui, por favor. Digite TRT se você entendeu e deixa sua curtida. Ó, a Fábia falando, perfeito. Filho de Deus, muito bom. É um jeito bonitinho de fazer você acordar, né? E agora, ó, eu quero saber quantas horas você consegue estudar por dia. Comente aqui. Porque eu já falei, né? 4 horas é o ideal. Com 4 horas você consegue fazer isso daqui tranquilamente. E é a única chance que vocês têm de ser aprovado nesses concursos que vão abrir agora, viu, gente? Se você não fizer isso, já era. É a única forma que você tem de ter resultados. Inclusive, ó, só para mapear isso daqui para vocês, para planificar isso daqui, ó. Quando você entra nos cursos da aprovação mágica, eu sempre recomendo para todo mundo, ainda mais na reta final, a gente sempre tem o plano mastigado, em que eu mostro o detalhe ali, é como se tivesse uma câmera e eu mostrando o que eu faria no detalhe para passar nesse concurso. E tem as aulas práticas ali também, né? Replays de mentorias em que eu ensino como estudar cada matéria na prática, porque eu sei, pela minha experiência dos problemas que vocês vão ter, você vai ter muito mais velocidade na hora de executar esse estudo que eu te mostrei aqui com o livrinho, tá? Para fazer essa simulação. E aí, gente, ó, tá vendo esse símbolo de infinito? É isso, gente. É material enxuto, mas questões mastigadas seguindo o cronograma. Questões mastigadas, gente, são as questões que nós temos aqui já com a engenharia reversa aplicada. Pegamos as melhores questões, tá vendo que tem algumas coisinhas aqui, ó, vermelhas, em verde e tal, porque você consegue ver claramente o que está errado, o que está certo. Tem aqui em azulzinho o conteúdo que você tem que estudar, que é o pano de fundo. Então você consegue fazer essa brincadeira aqui junto com a gente na prática, fica muito mais fácil. E, se necessário, você vai para uma aula, vai para uma mentoria. Se necessário, gente, primeiro, o essencial é esse bloco que vocês estão vendo aqui, ó, no meu mouse, tá vendo? Passando aí? Isso que você tem que fazer, é aqui que está o resultado. Se você tiver alguma dúvida pontual, vai ver só aquele ponto ali do material, da aula, da mentoria, tira só aquela dúvida, comece a estudar de forma ativa, fuja do estudo fofo. Você não precisa de ajuda em videoaula.
Ah, Gustavo, mas eu gosto da aula porque dá exemplos. Os melhores exemplos estão nas questões que eu mostrei aqui, gente. E você se alinha ao que a banca realmente gosta. E deu para você entender, cara, quando eu falo para você estudar por questões e pelo material enxuto, é a mesma coisa, gente. Você errou a questão, não domina a questão, chutou e acertou, você não sabe. Então vai procurar no seu material enxuto. Se você está estudando com material enxuto, ficou hipnotizado, o que acontece quando você fica muito tempo mergulhado ali, começou a ver borboleta e sair correndo atrás dela, joga questões no seu estudo, procura questões daquele tema, você vai ter outro estímulo. E aqui, gente, ó, importante, transforme o seu material em um caderno de erros. Por isso que a gente tem as ferramentas digitais. Hoje, na aprovação ágil, você consegue até imprimir. Depois de 8 dias na plataforma, se você quiser imprimir em papel, você consegue fazer isso. Só que eu sempre recomendo as ferramentas digitais. O ideal é que você faça as questões, que você... Inclusive, eu mostro isso na plataforma nova, eu criei um tutorial para vocês, que tem um curso lá para vocês fazerem isso, tá bom? Você marca ali, ó, o que você errou da questão. Pega uma questão real que você fez, marca no seu material o ponto e fala assim, pô, isso daqui, ó, quando você olhar aquele sinal vermelho, é uma questão real que foi cobrada, que você errou, você põe o texto da questão e o que você vacilou ali, o que você aprendeu. Imagina numa reta final você olhar só isso, a sua chance de aprovação aumentou demais. E hoje a gente tem essa novidade, temos milhares de questões mastigadas para vocês, com tudo que você precisa para fazer esse estudo completo. A gente tem material enxuto, questões mastigadas. Ah, Gustavo, mas eu não tenho base, acho que não dá para eu seguir isso, né? Gente, ó, o pessoal colocando aqui, ó, 3 a 4. Mais de 3, gente, pelo amor de Deus. Senão você não entendeu a oportunidade. Tem um monte de gente aqui que ficou 5 anos estudando 5 horas por dia na faculdade, aí não tem coragem de estudar 100 dias para um concurso que vai te pagar pelo menos 10 pau por mês. Fala sério, né? Ah, Gustavo, mas eu não tenho base, será que funciona? Gente, isso aqui funciona para qualquer pessoa que quiser resultado. Se você não fizer isso, você nunca vai ter resultado. Você vai ficar igual a manada lá. Então, mas assim, entenda, cara, isso daqui, gente, concurso não é sobre profundidade, é sobre ter um sistema claro de estudos. Não é a pessoa que mais domina português que vai passar na prova, não é a pessoa que mais domina direito que vai passar na prova, é a pessoa que se adapta ao conteúdo. Então você tem que criar a sua base sem romantismo, pensando na prova. E para isso, não tem nada melhor do que você ter um material enxuto. O que significa enxuto, gente? Sem desperdício. Focado no resultado, na prova. A gente tem um material enxuto, inclusive de português e de todas as matérias de direito e administração. Questões com engenharia reversa. A gente tem aulas práticas com os professores de engenharia reversa. Para quê? Para servir de uma muleta no começo para você parar de estudar FOF e começar a seguir de forma mais independente. A gente tem essa estrutura completa para vocês. E se necessário, você vai para uma videoaula, para uma mentoria, tá bom? E para você entender, gente, o poder disso daqui, ó, presta atenção, rapidinho. Antes de eu entrar no próximo segredo, enquanto eu vou pegar uma água aqui que eu esqueci, eu tô quase dando um treco aqui, ó. Eu vou colocar a história do Rodrigão, cara. O Rodrigo, ele estudava naquele sistema tradicional, ele não era formado em Direito, ele era formado em Cinema, ele entrou no VIP na reta finalíssima, ele passou em um concurso bem mais difícil que o TRT, que é o TRF. Ele passou em 20º colocado no TRF aqui de São Paulo. Presta atenção na história dele, enquanto eu pego uma água lá. Meu nome é Rodrigo, eu acabei de ser aprovado em 20º lugar agora para o cargo de técnico judiciário no TRF3. Eu comecei a estudar para concurso em volta de 7 meses, mais ou menos, até a data da prova. Acabei vendo um vídeo do pessoal do Bitolei e foi aí que a minha trajetória realmente começou a mudar. Eu brinco que eles me ajudaram de todas as formas possíveis, seja na questão de técnica de estudo, seja na questão de motivação. Meus estudos realmente começaram a mudar quando eu comecei a implementar diversas das coisas que eles falam, e foi aí que realmente eu vi as coisas começando a mudar e eu começando a absorver muito mais do que eu estava absorvendo antes, estudando pelas apostilas dos cursinhos, principalmente para mim, que eu nunca tinha tido contato com direito antes. Mas eu acho que o que mais me ajudou em ter começado a acompanhar o pessoal do Bitolei foi a questão de entender o perfil da prova. Foi aí que meu desempenho começou a aumentar, porque eu realmente comecei a estudar só o essencial. Eu já estou muito feliz de ter conseguido, enfim, essa aprovação com um tempo relativamente curto de estudo.